Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilato, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-me do mal. Se Jesus me libertar, serei verdadeiramente livre. Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu te amo. Se Jesus me libertar, serei verdadeiramente livre. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus salva-me, Jesus cura-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Se Jesus me libertar, serei verdadeiramente livre. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu te amo. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus salva-me, Jesus cura-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu te amo. Se Jesus me libertar, serei verdadeiramente livre. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus salva-me, Jesus cura-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus me liberta.
Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu te amo. Se Jesus me libertar, serei verdadeiramente livre. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, salva. Jesus, cura-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva. Jesus, me liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura. Jesus, salva. Jesus, me liberta. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, me liberta-me. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu te amo. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradando, readados, filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando nesse vale de lágrimas. E após, Senhor, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, a noivo veio, depois deste ter mostrado Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oi, gente, boa tarde. Eu vim compartilhar com vocês aqui um texto que eu acabei de conhecer, mas já estou rezando, assim, já há uns dias, né, que eu venho rezando, e já, assim, me sinto um pouco segura. Recentemente eu comecei o texto, mas vejo que é bom. Inclusive tem um livro aqui em casa que é só de milagres de pessoas que têm recebido através desse texto, né? E meio a usar que eu fazendo faxina, encontrei esse livro e comecei a ler o livro, né? E tem vários testemunhos aqui. Inclusive vou ler para vocês um dos testemunhos após o texto. Vou estar lendo um testemunho. O texto tem vezes ainda que eu ainda meio que ainda me atrapalha um pouco, né? Ainda não sou tipo acostumada bem a rezar, não, mas se for acostumar. E já quis compartilhar com vocês porque é uma ótima oração, né? É uma coisa muito boa. Então eu gosto de compartilhar com vocês coisas maravilhosas, coisas boas, que eu sei que vai fazer o bem. Então, eu vou ler o testemunho, viu, gente? O testemunho é de União da Vitória, colocou as iniciais ATF. União da Vitória, lugar que ela deve residir, né? Então, através do texto da libertação, consegui a graça de me libertar do medo, da angústia, da ansiedade, da taquicardia e de outros terrores que viviam me angustiando. Numa noite em que acordei com grande ansiedade, um medo de morrer terrível, fiz a oração do texto da libertação e senti Jesus tomando a minha mente, o meu inconsciente, subconsciente, e transformando o medo em coragem, a ansiedade e a angústia em calma. E os pensamentos sombrios e negativos foram sendo iluminados pela luz do Senhor Jesus. Sempre que preciso de força, recito as palavras do texto da libertação e recebo toda a força que me é necessária. Bendito seja o nome de Jesus. Muito obrigada. Ver se eu consigo filmar para vocês aqui um pouquinho, do trecho. Um pouquinho não, é o trecho completo. Vocês veem aqui, ó. Eu vou ler outro testemunho aqui de Luísa Lins. Achei interessante também. Todos aqui são, cada um é mais interessante, né, do que o outro. A gente vê que só Jesus mesmo, né, para fazer coisas assim incríveis. Então, vou ler o testemunho, isso aqui vai ser maior um pouco do que o outro. Escrevo para dar o testemunho do milagre que aconteceu. Faz 4 anos que dei ao meu marido uma corrente de ouro grossa,
com um crucifixo de Jesus. Como nos últimos tempos ele vinha sofrendo muitos acidentes, pedi que usasse a corrente com o crucifixo para protegê-lo. Havia comprado o livro Texto da Libertação, mas como não tinha entendido como fazer a oração, deixei-o guardado. Num domingo, chegando em casa, o meu marido percebeu que a corrente estava arrebentada, sem o crucifixo de Jesus. Logo começamos a procurar, mas como ele tinha ido à casa dos pais, achamos que devia ter caído por lá. Procuramos por todos os lugares onde ele disse ter andado e nada encontramos. Num sábado, peguei o texto e comecei a rezar o texto da libertação, pedindo a Jesus que ajudasse a encontrar o crucifixo, não pelo valor do dinheiro, e sim pelo significado que tinha. Prometi que, se achasse, daria o meu testemunho. Rezei 2 vezes e à noite rezei novamente. Nessa mesma noite choveu, uns 20 minutos, e assim se foi o dia. No domingo comecei a procurá-lo novamente, e qual não foi a surpresa? Vi o crucifixo brilhando e a parte do Senhor Jesus em cima da terra molhada, e como estava na porteira dentro do pasto. Fiquei surpresa, pois o gado passava por toda hora por essa porteira, e mesmo assim o crucifixo estava lá, sem nenhum defeito. Realmente, Jesus me ajudou a encontrá-lo. Agora, rezo todos os dias o texto da libertação, com fé e com a certeza de que Jesus nos protege a ajudar a viver. Agradeço a Jesus e a Deus, Pai, do fundo do meu coração. Luísa Lins. Eu vou gravar um pouquinho esse texto para vocês mesmo ler, viu? Começa aqui, ó. Escreva para Deus, tal. Aí vocês dão a pausa. Vocês mesmo ler. Aqui, ó. A folha todinha. Aí termina aqui em cima. Luísa Lins. Vou aproveitar também a oportunidade, quero contar também aqui o milagre que aconteceu. Só porque eu costumava rezar, não era o texto da libertação, não. Era o texto normal, o texto das Ave Maria, né? Texto, mas eu gosto de rezar mais é o rosário. Eu lembro que uma vez, eu sempre durmo com o texto, agarrado no texto. Eu só consigo dormir com o texto, segurando o texto. Que às vezes eu deito, aí fico rezando, tipo, ou do Espírito Santo, ou da Cruz Sagrada, ou da Ave Maria mesmo, né? Até adormecer. Só porque antes já tenho rezado, às vezes um rosário completo. Mas eu tenho sempre esse hábito. Isso já tá com quase 10 anos que eu tenho esse hábito. Aí eu lembro que uma vez eu era o rosário, não era nem o texto, eu era com o rosário. Aí eu tava com esse rosário na mão, carrei no sono, né? Aí quando eu acordei, que eu senti que eu não tava com o rosário na mão, me desesperei. Eu levantei, acendi a luz, comecei a procurar, né? Todo canto esse rosário. Procurei entre a parede e a cama, procurar atrás da cabeceira da cama, sacudi o lençol tudinho, o de embrulhar, né? O de me cobrir, da cobertura da cama mesmo, sacudi, gente, e não achava esse rosário. E, gente, vocês sabem o desespero, o coração chega a bater forte, fiquei com medo, porque eu me sentia assim, é como se eu tivesse desprotegida. E agora, como é que eu vou rezar sem o rosário? Eu ficava imaginando, meu Deus, e agora? E agora é um sinal que Nossa Senhora Jesus não está comigo. E aí fiquei nesse desespero, nessa angústia, né? Nessa aflição. Aí, enfim, fui me deitar. Só que eu peguei o texto, me deitei pegando o texto, que eu tinha o rosário, tem um texto. Nessa época, né? Aí, peguei o texto, aí me deitei. Aí fui, deitei, agarrei no sono. Quando foi madrugadinha, já amanhecendo o dia, acho que já eram uns 4 a 5 horas mais ou menos.
Aí eu acordei novamente, já tava, só que tava eu tava com o texto na mão. Mas mesmo assim no sentido do rosário, querendo rosário, meu Deus, eu quero meu rosário, eu pedindo, meu Deus, eu quero meu rosário, me ajuda a achar meu rosário. Eu imaginava, o que aconteceu? Quem carrega? Porque como assim? Como é que não tinha como sair daqui? Porque eu morava eu e minhas 2 crianças, né? Como é, não tem como sair daqui, minhas crianças eles não pegam assim o texto. O que aconteceu? Eu ficava preocupada. Aí me sentei na cama, né? Não, isso aí não me sentei, gente. Fui deitar novamente. Me deitei novamente, agarrei no sono novamente, porque eu tava nesse desespero, né? Querendo achar o rosário. Eu acordei 2 vezes no meio da noite, no meio da madrugada, no caso. Isso já era quase de manhãzinha, voltei a deitar de novo. Aí, agarrei no sono novamente. Quando eu acordei, aí comecei assim a passar a mão. Em cima da cama mesmo, né? Como se estivesse procurando alguma coisa. Quando eu sentei a mão em cima de uns carocinhos, né, gente? Aí eu fechei a mão assim, pegando. Aí fui acender a luz. Quando eu abro a mão, tava o meu rosário lá, na mão. Uma mão o texto, na outra o rosário. Eu digo, eu fiquei tão alegre. Eu digo, Nossa Senhora está comigo, é um sinal. Ele não me abandonou, está comigo. Eu fiquei tão agradecida, fiquei tão feliz. Ó, gente, vocês não sabem a noção, assim, quando a gente sente que Nossa Senhora, que Deus está com a gente. Em alguns sinais, assim, que a gente percebe. Às vezes, para muita gente, é uma coisa, assim, que não é... Vamos se dizer assim, não é nada, né? Não é nadinha, isso aí é besteira, não é nadinha. Mas, gente, como assim? Procurei o rosário em todos os lugares, gente. Sacudi os 2 lençol, o da cobertura da cama e o de me embrulhar, né? Como assim? O colchão não tinha nada em cima. Gente, olha, foi um dos milagres. Um dos milagres, gente, que... Mas eu tenho vários milagres para contar, só porque eu vou estar contando aos poucos a vocês. Esse foi só um milagre. E várias vezes que eu já dei para perder terços, rosários e novamente acho, mas esse ficou na história, esse do dia do rosário, gente, que é como se eu estivesse vendo assim o momento, assim, o dia não sai da minha mente. Como assim? Não, gente, aí é Jesus, dizendo que o quê? Que ele está comigo, né? Que Nossa Senhora está comigo. Então, isso é bom, muito bom. Então, quem não tem o costume, o hábito de rezar rosário, passa a rezar, gente, é maravilhoso. A pessoa vai descobrindo coisas assim inacreditáveis, coisas assim que pra muita gente não é nada, é besteira, mas pra gente, Nossa Senhora, pra gente, é um dizer, uma resposta, né? Que Nossa Senhora está ali em todo momento. E não tem preço a pessoa sentir, ouvir e saber que ela está com a gente.